Olá, sétimo ano, tudo bem? Então, estamos aqui para fazer uma revisão das aulas que já tivemos sobre as relações ecológicas. Sei que ficaram algumas palavras, né, um pouco soltas, então a gente vai revisar para fortalecer o que já sabemos e para sanar algumas dúvidas, né, que surgiram diante o decorrer das nossas aulas. Então, vou compartilhar com vocês agora o slide que nós usamos na aula passada, certo? Na última aula que vocês tiveram, eu fiz uma videoaula e utilizei esses slides. Então, como vocês estão vendo aí, o slide da Secretaria de Educação do Governo de Pernambuco, que traz um conteúdo muito bom, certo? Então, eu vou utilizá-lo para que a gente possa dar andamento às nossas aulas. Então, primeiro, relações ecológicas. Primeiro você tem que se perguntar, o que é uma relação? Né? Relação é justamente a interação entre indivíduos. Exemplo, você interage com seu pai, relação, interação, né? Relação entre pais e filhos. Você interage com seu colega de sala, então, interação entre colegas de sala. Você interage com seus irmãos, quem tem irmãos, relação entre você e seus irmãos. Você interage comigo, a sua relação com a professora de ciências. Eu interajo com você, a minha relação com o aluno, com você, com o estudante, certo? Então, na natureza, também temos as relações. É claro que eles interagem entre si. Então, essas interações de diversos organismos, eles constituem uma comunidade biológica. Lembram que a gente já estudou? População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que moram na mesma área. Comunidade vai ser a interação entre populações diferentes. Lembram daqueles conceitos que a gente viu em ecologia? E já ainda estamos, né, estudando ecologia. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de camelos, numa imagem, e de ursos polares na outra imagem. Então, esses indivíduos interagem entre eles, interagem com outras espécies, e é justamente do que trata as relações ecológicas. Então, como é que a gente classifica as relações ecológicas? Se os indivíduos forem da mesma espécie, será chamado relações intraespecíficas, como está aqui. Se forem indivíduos de espécies diferentes, nós temos a interespecífica. Exemplo aqui, sociedade de abelhas, e exemplo aqui, uma competição interespecífica. Então, essa classificação, essas relações interespecíficas e intraespecíficas, elas podem ser harmônicas quando não causam danos, tá certo? E os indivíduos saem ganhando, ou pelo menos um sai ganhando e o outro não é prejudicado. E nas desarmônicas, nós temos a relação negativa, onde os dois saem perdendo, ou pelo menos um ele sai perdendo. Então, vamos continuar. A classificação geral, a relação interespecífica harmônica. Temos a sociedade e as colônias. As desarmônicas, nós temos competição intraespecífica e o canibalismo, certo? A relação interespecífica harmônica, nós temos o mutualismo, a protocooperação, o comensalismo, o iniquilismo, o epifitismo, as desarmônicas, predatismo, parasitismo e competição interespecífica. Vamos falar de todas elas agora, mais na frente. Então, primeiro começamos com a sociedade. O que vai ser a sociedade? Será o conjunto de indivíduos da mesma espécie, certo? Que viverão em divisões de trabalhos bem específicos. Exemplo, na Sociedade das Abelhas, nós temos as rainhas, nós temos, no caso, em cada sociedade vai ter uma rainha, teremos diversos zangões e milhares de operárias, certo? Cada um com a sua função. E todas trabalhando para um bem comum, que é a conservação, a preservação da sua espécie. E nós temos a colônia, que serão indivíduos que irão se unir de forma anatômica, ou seja, eles irão formar uma única unidade. Como você vê aqui, esse coral cérebro, que parece ser um organismo só, mas são vários corais que se fundem e formam um só, certo? E as relações intraespecíficas desarmônicas
temos as competições intraespecíficas, no caso aqui, se esses lobos estivessem competindo, então eles iriam competir entre eles mesmos, leões, e por aí vai. E praticamente todas as espécies ocorre esse tipo de relação desarmônica. Exemplo, no ser humano também ocorre. Ocorre sim. Vamos imaginar que você vai fazer uma prova, você e mais 100 pessoas, e só tem uma vaga. Então, vocês estão competindo. É uma competição intraespecífica, desarmônica, porque um vai entrar, aquele que conseguir fazer a prova bem, né? E os outros, os demais, vão ficar do lado de fora, não vão ter oportunidade de garantir a vaga. Outro tipo de relação interespecífica, harmônica, no caso, é o mutualismo. No caso aqui, obrigatório, porque você vai ter duas espécies diferentes que uma depende da outra para viver. Se uma se separar da outra, a outra morre. Vou dar um exemplo que não tem aqui no livro, que é no livro não, no slide, mas tem no livro de vocês, aquela orquídea. Deixa eu pegar aqui o livro só para relembrar. Aquela orquídea que nós vimos, que é a chuva de ouro, que ela depende da abelha, para a abelha ajudar na sua reprodução, e a abelha depende dela com relação ao grão de pólen. Então, se a gente acabar com as abelhas, então essas plantas vão ser prejudicadas, elas não vão se reproduzir, tá certo? Aquelas que dependem só das abelhas, e elas vão entrar em extinção. E se a gente deixar a abelha viva e tirar as plantas, então a abelha vai morrer, porque não vai ter como se alimentar. Então, o mutualismo obrigatório, a simbiose, é quando um indivíduo depende do outro para viver. Quando o outro se separa dele, ele também vai ser prejudicado. E nós temos um mutualismo facultativo, que é a protocooperação, onde dois indivíduos de espécies diferentes vão interagir entre si, mas se eles pararem de se relacionar, eles não vão morrer, certo? Um exemplo que tem aí na imagem, o peixe palhaço e a anêmona do mar. O peixe palhaço procura abrigo na anêmona do mar, para se proteger de predadores. Já a anêmona do mar, ela vai ser ajudada pelo peixe palhaço com o resto das suas refeições, certo? Mas se o peixe palhaço não quiser mais a ajuda da anêmona do mar e for viver em outro lugar, a anêmona do mar não vai morrer e ele também não vai morrer até ele ser predado, né, por outro animal maior que ele. E temos as relações intraespecíficas harmônicas aqui, no caso, o comensalismo, onde uma é comensal. Quem vai ser o comensal aqui é a rêmora. Porque ela não caça, mas ela vai se alimentar do resto do alimento do tubarão. Ela não vai prejudicar o tubarão, certo? Mas ela vai ser beneficiada. Então, é o comensalismo. E temos a relação interespecífica harmônica, o iniquilismo, onde um indivíduo vai morar no outro, certo? Pode ser em cima do outro ou pode ser dentro do outro. Aqui nós temos o exemplo de uma bromélia, certo? Que está morando no tronco dessa árvore. Tem outra aqui pequena aqui, ó, dá para perceber. E como tem aqui o exemplo, isso aqui é uma espécie de peixe que vive dentro do pepino do mar, porque é o peixe-agulha. Ele entra lá no pepino do mar e quando ele vai se alimentar, ele vai fazer o quê? Ele sai, se alimenta e volta para a sua casa, que vai ser o pepino do mar, que será o hospedeiro. E quem está morando no hospedeiro é chamado de inquilino, certo? E nós temos o epifetismo. O epifetismo é parecido com o iniquilismo, só que o epifetismo só ocorre em plantas, nas plantas, nas bromélias, certo? Como essa que está aqui no exemplo, e nas orquídeas. E elas vão ficar sempre, geralmente, nos troncos, certo? Em busca de luminosidade, certo? Para que ela possa desenvolver a fotossíntese e assim continuar viva. Ok? Relações interespecíficas desarmônicas. Nós temos aqui o predatismo, que você também pode chamar de predação, onde você vai ter o predador, no caso aqui a ave, e a presa, que vai ser o mamífero. No caso, o predador sai ganhando e a presa sai perdendo. Então, por isso que é desarmônica interespecífica, porque são espécies diferentes. Nós temos também o parasitismo, onde ocorre com espécies diferentes, certo? E aqui você vai encontrar a aranha e essa espécie de ser vivo que está parasitando a aranha. Geralmente, os parasitas são menores que os seus hospedeiros e geralmente eles não matam, mas pode chegar a levar à morte.
Nós temos exemplos no ser humano de lombriga e o piolho. No caso, o piolho vai ser uma espécie que vive sobre a cabeça do ser humano e a lombriga ela vai viver no intestino, né? Que é chamado de endoparasita, certo? E aqui não fala, mas uma relação intraespecífica desarmônica é o canibalismo, que eu citei lá, quando uma espécie vai se alimentar de outro indivíduo da mesma espécie. E temos aqui as relações desarmônicas interespecíficas, onde você tem aqui um exemplo, duas espécies diferentes, o leão e a hiena, que irão competir pelo alimento. Geralmente o leão caça e a hiena vai querer pegar a caça do leão. O leão não vai querer deixar, então elas vão competir ali. E às vezes a hiena ela pode funcionar também como um comensal. Ela vai esperar o leão comer e o resto que o leão deixar ela vai comer depois, certo? E essa foi a nossa revisão de hoje. Obrigada, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!